Oi, oi, gente boa, gente querida, gente amada. Nós estamos iniciando a nossa sequência de Mateus no capítulo 24. Ontem nós vimos do verso 15 até o verso 22. Está tudo aqui gravado na nossa plataforma. E hoje nós vamos dar prosseguimento do verso 23, se possível até o verso 31. Mas antes disso, você está vendo aqui o convite para que você se inscreva no canal, aperte o sininho e dê o seu like, porque é a única linguagem que o algoritmo entende. Então faça isso e convide mais amigos. Divulgue, divulgue. Não guarde isso só para você como informação. Divulgue para os seus amigos, para quem quer aprender o Novo Testamento, entender o Evangelho, desenvolver a mente de Cristo, ganhar paradigmas de decisão cognitiva para escolher o certo do errado, discernir o bem e o mal, escolher com critérios e categorias de Jesus as coisas que você tem que decidir na vida, com lucidez, não movido por sentimentos, emoções e simplesmente pulsões que você não sabe nem de onde vem. É preciso que você seja guiado por uma decisão superior da sua consciência, da sua mente, da sua fé, das realidades que determinam, que configuram a constituição do seu novo caráter. Você se constituindo e se fazendo como uma nova criação a partir desse regênesis, dessa regeneração, dessa metanoia, dessa mudança de mente, da renovação da sua consciência, produzindo novas práticas de existência, de vida, de percepção, de interpretação, ou seja, fazendo de você um ser humano que vale a pena estar na Terra e que aonde quer que chegue, quem quer que conheça seus modos, sua forma, seu olhar, seu caráter, sua postura, sua atitude, ao ver você, diga: graças a Deus, ela chegou, ele chegou. Com ele, com ela, sempre chegam luzes, compreensões, sabedorias, novo espírito, calma, tranquilidade, mansidão, paciência e um chamado à compreensão. É isso que a nossa existência deveria produzir, aonde quer que estivéssemos, aonde quer que cheguemos, aonde quer que estejamos. Preste atenção nisso, o Evangelho nos foi dado para fazer pequenos Jesuses de nós, soltos na vida, abençoando o mundo, dando gosto, sal, sabor à vida, iluminando a existência e sendo você uma lâmpada do Deus vivo, aonde quer que você caminhe. Pois bem, dito isto, a gente prossegue. Quando Jesus tinha dito: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, por causa das tribulações, das agonias, das dores que nunca tinham sido manifestadas na experiência humana. É o que se diz no verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Então, isso é de uma força poderosa. O que Jesus está dizendo é tudo que aconteceu antes, e já tinha havido coisas de peso, de gravosidade, de expressões de hecatombe esmagadoras na experiência humana,
desde sempre no planeta. E ele disse: o que houve antes, o pior de antes não dá para comparar com o que ainda vai acontecer nos dias dessa grande e indizível tribulação. Agora, nem depois, esse é um tempo, é um recorte na experiência humana, onde há uma acumulação de todos os níveis de angústia perplexante e de desespero insuportável e de pânico indescritível e de pavores aterradores e de sentimentos de desejo de morrer sem que as pessoas consigam morrer. E não tem nada mais angustioso do que você sentir desejo de morrer e não conseguir se matar. Como diz o Apocalipse no capítulo 9, quando chega esse momento em que a morte foge dos suicidas. E haverá esse tempo na experiência humana onde a alma será obrigada a absorver, a engolir toda a amargura da agonia possível para o coração humano. E aí Jesus diz: não fossem aqueles dias sido abreviados, ninguém suportaria. Seria inumano. A nossa resfolegância esperançosa vem, como eu disse ontem, de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, quando diz: pois Deus não permitiu e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Antes, juntamente com qualquer que seja a natureza da tentação ou da tribulação, nos proverá livramento de sorte que a possamos suportar. Não fossem aqueles dias sido abreviados. Nesse caso, é uma graça de alívio inexplicavelmente indefinido, porém afirmado, que virá sobre esses que são aqui designados como escolhidos, e que ontem eu disse que não tem nada a ver com nenhuma predestinação fatalista do tipo calvinista fatalista, nenhuma. Até porque Calvino, coitado, nasceu ali no século XVI, onde a única noção de espaço-tempo era linear, era para frente. Toda a concepção teológica deles se baseava em que Deus estava contido e preso na linha do tempo, do timeline, da existência espaço-temporal, aqui desse cosmos, aonde o telescópio James Webb está andando, viajando, querendo fotografar as paredes do Big Bang original. Isso aqui, esse espaço-tempo aqui, é uma bobagem comparada com a multiplicidade indescritível dos universos, dos multiversos, das dimensões, das existências que não são feitas nem de espaço, nem de tempo, nem de matéria biológica, nem de qualquer que seja o elemento relativo à vida que nós conheçamos até o dia de hoje. Nós vamos chegar a um tempo em que a gente vai ver criaturas minerais, criaturas de energia, de calor, criaturas, como diz Mateus, feitas de relâmpago, criaturas de energias que nós nem conhecemos no âmbito das nossas pesquisas científicas, criaturas de plasmas incompreensíveis para nós, criaturas com capacidade de multiformas de manifestação e expressão, criaturas que transitam de uma dimensão para outra
e que habitam de maneira pertinente qualquer que seja a dimensão onde elas penetrem ou atravessem ou estejam. O universo está carregado do absurdo que não nos é compreensível e, por enquanto, a nossa ciência não consegue nem alcançar essas dimensões que eu vejo com uma clareza enorme pela fé e pela manifestação das Escrituras. E também pelas Escrituras míticas do mundo inteiro que corroboram o que o livro de Gênesis nos diz. Nas cavernas rupestres, de pinturas rupestres, infinitamente pré-diluvianas, onde a gente encontra homens gigantes, seres humanoides gigantes, com coisas saindo da cabeça, os humanos todos pequenininhos perto deles, e discos voadores ou pratos voadores ou aparatos voadores pintados em cavernas de 20, 25 mil anos atrás. Esse é um fenômeno antigo na percepção dos Homo sapiens sapiens, dos neandertais, de todos os outros hominídeos que nos precederam no planeta e outras criaturas que não podiam nem interpretar, mas viam. Isso nunca não esteve aqui e nunca não esteve presente no resto do universo. Pois bem, o conceito de escolhidos, aqui falado no verso 22, é uma maneira de expressar, tendo em consideração o único conceito de espaço-tempo que os contemporâneos da Bíblia, que os contemporâneos de Jesus e que os contemporâneos de todos os demais humanos tiveram até o início do século XX, que foi quando a gente viu a relatividade do espaço-tempo, a gente entendeu as diversas manifestações de significados espaço-temporais. Foi quando a gente entrou nos intestinos da matéria e nas mecânicas da dimensão que compõem os elementos gigantescos do macro-universo, mas que são feitos por partículas subatômicas que operam numa perspectiva totalmente paradoxal e antagônica ao resto das operações do macrocosmos que a gente detecta e nele viaja e estuda. Para dentro da matéria, o mundo é diferente, as leis são diferentes, o universo opera diferente e o espaço-tempo cai em nulidade absoluta. Uma mesma partícula pode estar em dois lugares a um tempo só. O olhar de um observador pertinente altera o significado da matéria, altera a natureza dela, a forma dela, a expressão dela, a localização dela, a projeta instantaneamente, sem viagem espaço-temporal, num outro lugar. Parece muito mais com o que os evangelhos falam de espírito. Parece muito mais com o que a Bíblia fala de dimensões onde transitam e trafegam seres apelidados pelo nome de anjos, arcanjos, serafins, querubins, seres viventes, criaturas, tronos e etc. Pois bem, essa palavra escolhido está presa aqui ao limite linguístico do espaço-tempo e à compreensão dos que estavam ouvindo Jesus. Jesus sabe que não é assim. O Pai, o Abba de Cristo, acerca de quem ele disse, eu e o Abba somos um, foi aquele que disse a Moisés, dize ao povo que o eu sou quem eu sou te enviou. Ou seja, para Jesus, Deus é esse indefinível. Foi por isso que quando ele respondeu
aos saduceus, no texto que a gente já viu aqui em Mateus, naquelas perguntas cretinas e respostas divinas, num deles os saduceus vieram com aquela questão da mulher que tinha sido casada com 7 irmãos, cada um morrera, sem suscitar descendência a ela, e o que a lei de Moisés dizia, que se um irmão morresse, o outro tinha que casar com a viúva para suscitar descendência, e assim a viúva negra casou com os 7 irmãos e todo mundo morreu, e ela não suscitou descendência ao marido original. E a pergunta dos saduceus, querendo encalacrar Jesus, é: na ressurreição que nós não cremos, mas você diz que existe, de quem ela será esposa, se ela casou com os 7 irmãos? Aí Jesus disse: vocês não entenderam nada, não é? Primeiro, quando a gente sai dessa dimensão, a gente se torna como os anjos. Na sua maioria, a pulsão sexual, a necessidade de gregariedade familiar, a solidão que demanda companhia, o frio que gosta de agasalho, de conchinha, tudo isso acabou, tudo isso faz parte da mortalidade e da temporalidade. E a segunda coisa que vocês não entendem, né? Vocês dizem que as escrituras são inspiradas, mas é a escritura que diz, Deus falando: eu sou o Deus de Abraão. Quando Abraão já tinha morrido, mas ele usa o tempo verbal num presente contínuo. Ele é o Deus de Abraão. Eu sou. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Vocês não observaram nos tempos verbais como ele usa tudo no presente, designando esses seres que no espaço-tempo Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos, mas para ele estavam vivos, porque para ele todos vivem. Portanto, nós estamos lidando com uma outra categoria de relação entre Deus e os homens, que não está presa ao espaço-tempo. No espaço-tempo é que o passado ficou lá atrás, o presente é hoje, o futuro é amanhã. Mas nesse mundo do eterno e da eternidade, que transcende o espaço-tempo, onde o espaço-tempo existe, mas não contém nada das coisas que estão infinitamente para além do que o espaço-tempo pode conter ou designar. E essas outras coisas que transcendem o próprio espaço-tempo são aquelas que habitam em Deus, que são em Deus, e Deus mesmo não é nenhuma das coisas que nele são, e não existe para ser demonstrado por nenhuma demonstração científica, filosófica, ou de cálculo, ou matemática, ou de qualquer outra natureza. Ele é aquele indisponível absoluto, para quem o passado é hoje, o presente é agora e o futuro é já. Para ele não há passado, presente e futuro. Abraão está vivo hoje, tanto quanto a última criatura que vai nascer no planeta já está viva. Nele tudo é e todos são. Nele o princípio está acontecendo e o fim já é. A mecânica quântica nos ajuda a entender isso como metáfora de demonstração microscópica, todavia demonstrável laboratorialmente, de modo que se torna uma espécie de metáfora para a compreensão do incompreensível, mas é o que mais próximo chega perto disso, que nós não temos nem palavreado, nem linguagem para descrever. Então, quando você lê essa coisa aqui dos escolhidos, saiba, é a mesma coisa que dizer: e o Senhor se arrependeu. Deus nunca se arrependeu, nem se arrependerá de nada. É só uma linguagem antropomórfica. É a prisão da inspiração bíblica ao espaço-tempo. É um aprisionamento. O que faz de qualquer texto, de qualquer livro em si mesmo contendores e containers
de qualquer que seja a inspiração iluminada, mas em estado permanente de relatividade. Só uma pessoa muito obtusa não entende a lógica epistemológica do que eu estou dizendo aqui. Mas um dia você vai compreender, o seu filho está entendendo, seu neto vai entender, seu professor vai entender. Tente compreender, pelo amor de Deus, porque é cansativo demais. Agora, o pobre do Calvino não sabia nada disso. Então, para ele, Deus estava preso na linha do tempo. Então, Deus sabia antes. Por isso é que ele predestina, ele já sabia antes, então ele escolhe antes. Esse aqui é meu, não importa o que aconteça, mas na realidade, à luz da própria natureza do cosmos criado e existente naquele que é, sendo ele próprio o eterno, em quem passado, presente e futuro estão acontecendo simultaneamente e não em ordem linear, não existem esses escolhidos fatalisticamente determinados, como eu disse e tenho dito durante toda a minha vida, porque eu nunca criei em predestinação, muito menos na fatalista. Eu sempre intuí que tinha uma coisa muito para além da predestinação, antes mesmo de eu mergulhar nos ambientes da mecânica quântica e ver o que essas percepções de espaço-tempo relativizados produziam de compreensão de natureza teológica e filosófica para o entendimento da existência aqui mesmo no espaço-tempo e para além do espaço-tempo. E o que é que eu tenho dito? Que os escolhidos, assim designados, são todos aqueles que se entregaram à escolha do amor e que escolheram o amor e se deixaram escolher para amar. Esses são os escolhidos de Deus, esses são o trigo no meio do campo de joio, esses são a luz nas trevas do mundo, esses são o sal da terra, esses são aqueles que dizem, como Pedro falou, para quem iremos nós, Senhor, se nós sabemos que só Tu tens as palavras da vida eterna? Esses são aqueles que, mesmo sem saberem de Jesus, quando viram um faminto, deram de comer, um sedento, deram-lhe de beber, um nu o vestiram, um imigrante o acolheram, um doente abandonado o visitaram, um preso injustamente lutaram com fome e sede de justiça pela libertação dele. Esses são, mesmo não sabendo da informação sobre Jesus, os escolhidos de Deus que estão espalhados hoje, agora, já, por toda a face da terra, aonde, graças a Deus, o cristianismo nem sonhou em chegar. Deus tem gente boa trabalhando em favor da vida. Cheios de amor, pessoas nas quais Jesus diz, esse aqui é um verdadeiro indiano, em quem não há dolo. Esse aqui é um verdadeiro indígena, em quem não há maldade. Esse aqui é um verdadeiro tibetano, em quem não há malícia, perversidade, como ele falou a Natanael, e como ele falou de tantos outros, e como ele falou escrevendo através do profeta Malaquias, no capítulo 1, versos 11 e 12, ou não sabeis que em todas as etnias, línguas e povos da terra o meu nome é louvado, é amado, é cultuado, e são oferecidos incensos puros, que me são aceitáveis, feitos por pessoas que nunca ouviram falar no meu nome, conforme vocês me apelidaram. Mas eu não preciso ser chamado por um apelido, eu reconheço e convido os meus nomes, sei quem são as minhas ovelhas, e elas mesmas, sem saberem os meus apelidos semíticos, sabem quem eu sou para elas, embora elas não tenham nem nome para me designar. Elas só me chamam de amor, elas só me chamam de verdade, elas só me chamam de justiça. Elas só me chamam de eternidade, elas só me chamam de esperança, elas me chamam por aquilo que as habita. E eu, que não preciso de explicações, sei
que eu as habito e que elas me habitam, que eu sou delas e elas são minhas. Elas fazem parte desse outro rebanho acerca do qual eu falei, que eu tenho que pastorear no mundo inteiro. Então haverá um único rebanho e único pastor, embora muitos desses rebanhos não conheçam os outros, mas a única pessoa que importa conhecer todos os seus rebanhos é o bom pastor, do qual João, no capítulo 10, nos fala numa autoapresentação que Jesus faz de si mesmo. Portanto, os escolhidos são esses. E aí, prossegue o verso 23. Então, no meio e depois e no processo dessas angústias indizíveis, que são de natureza existencial e insuportável, tanto quanto de natureza circunstancial, indescritível e sísmica e cósmica, e de todos os tipos de agravos acontecendo simultaneamente, tornando a existência insuportável a ponto de se dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Ninguém. Eu não aguentaria, você não aguentaria, ninguém aguentaria. Mas eles serão abreviados. E essa é a minha certeza, de que eu não serei atribulado além das minhas forças. E que pela misericórdia de Deus, quem sabe aprenderei como Paulo sugeriu e ele mesmo praticou muitas vezes. E está em Romanos no capítulo 5, no verso 3, quando ele diz: e aprendamos ou gloriemo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e que essa esperança não se confunde. Antes, ao contrário, ela recebe um derrame poderoso do Espírito Santo, pervadindo, dominando, tomando conta de toda a nossa consciência, cognitividade, emoção, sentimento, coração, atitude, comportamento, e planta o nosso carnegão no solo eterno da rocha dos séculos. Aí eu sou inarrancável, inamovível e inabalável. E o verso 23 prossegue com Jesus falando: então, o que dá uma ideia de sequência. No meio dessa confusão, a desesperança vai ficar tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Vai ser uma desesperança absoluta, absurda. Que por causa disso, e nesse vácuo de cansaço, de descrença, de um Messias que não volta nunca, nesse vazio, haverá uma enorme descrença de todos os lados. Hoje eu já encontro gente descrente de tudo. Eu falo sobre a volta do Senhor, tem um monte de gente que para com mito, isso é mentira. Gente de igreja. Gente que só está afim de teologia do domínio e teologia da prosperidade, grana, Rolex, Patek Philippe, casa, condomínio no Alphaville, Alfa, sei lá o quê, Omegaville ou qualquer outra coisa. Mas tudo que eles não querem é que Jesus volte. Mas vai chegar uma hora que a agonia vai ser tão grande e eles vão dizer: vem, 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 vem Jesus, e Jesus não vai aparecer em lugar nenhum. Eles vão esfregar profecias na cara de Jesus e Jesus não vai aparecer de acordo com os cronogramas, as cronologias e as profecias deles. E aí vai cair-se-á num vazio extraordinário. Então, Jesus diz: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, o que vai acontecer para todo lado, dizendo, olha, não fiquem olhando para cima, ele não vem do céu. Ele não vem do céu. Ele está lá no meu bairro. Ou ele é um pastor cheio de curas divinas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ou ele é um
um padre poderoso, carismático, ou ele é um rabino cheio de miraculosidades e de paranormalidades e de sinais assombrosos. Venham comigo que eu vou apresentar a vocês o Cristo. Jesus diz, então, nesse tempo do vazio, após ou durante a tribulação, meu Deus, vai ser uma inflação de Cristos em toda a terra e para todo lado, especialmente nos ambientes que têm essa expectativa messiânica, a saber, o cristianismo, que é em número infinitamente maior do que o judaísmo, no judaísmo, onde se aguarda o Messias judeu, e o terceiro templo lá, destruindo as mesquitas da esplanada do templo, e o Messias que vem junto com Mohammed, ou junto com o 13º imã, dependendo da linha escatológica do Islã. Se for na linha xiita, ele vem junto com o 13º imã, Jesus vem. Se for numa outra linha, ele vem junto com o profeta Mohammed. Mas haverá tantas indicações de chegou, é o nosso Messias. Gente correndo alucinada para todo lado. Será que a solução é essa? Meu Deus, vai ser um tempo de sanatório universal, planetário, cósmico, terráqueo, de doideiras indizíveis. Falsos cristos, falsos profetas. Milhares de pessoas anunciando previsões, predições, maldições, querendo instigar calamidades, sempre naquela perspectiva de que quanto pior, melhor. Vai chegar uma hora em que vai ficar tão ruim que Cristo mesmo vem para nos salvar. Então deixa ficar horroroso para ver se ele se comove e volta. E enquanto isso, falsos cristos e falsos profetas, que sempre estiveram presentes de Jesus para cá e aumentam à medida em que a gente vai chegando nesse contorcionismo da gravidez histórica. Jesus comparou a uma mulher a gravidez da história que está para dar à luz a um filho. Lá no Apocalipse, essa mulher que está grávida do Filho do Homem, que vai pari-lo para a humanidade, está em dores de parto. A história vai crescendo em dores, até o parimento definitivo da graça de Deus no Cristo eterno, que não vai aparecer no fundo do seu quintal. Falsos profetas operando grandes sinais. Não são essas bobagens aí do R.R. Soares. Tende a perninha, meu filho, levanta a costinha para lá e para cá. Essas palhaçadas que qualquer sugestão realiza, não. Vão ser sinais extraordinários. É gente com um cotoquinho de braço aqui que vai estender e vai surgir um braço inteiro, sem ser mecânico ou biônico, concreto e de carne, e todo mundo... ressurreições, milagres os mais variados. E vocês que são as criaturas mais impressionadas, que não seguem o que Jesus ensinou no Evangelho, mas ao contrário, buscam sinais, prodígios e maravilhas, e é a isso que vocês se entregam louca e cegamente. Porque ao invés de obedecerem o Evangelho, vocês procuram sinais, que foi o que Jesus denunciou o tempo todo. Vocês me procuram não por causa da palavra, mas porque vocês querem milagres, sinais, comida de graça, cura de graça,
socorro de graça, mas vocês não querem obedecer o Evangelho. Então, vocês vão ser entregues, como diz o apóstolo Paulo, ao espírito da mentira para darem crédito à mentira, já que não quiseram dar crédito à verdade, é o que Paulo diz. É o que Paulo diz, é o que vai acontecer. E já acontece, só vai ficar infinitamente pior. Vão fazer isso para enganar. Se possível, outra vez aparece a palavra eleitos, que são esses caras do melhor coração, da melhor intenção, da maior entrega, do maior desejo de obediência, da melhor lucidez, mas vão ficar diante de coisas tão extraordinariamente espetaculosas que duvidarão. Será que de fato eu não entendi mal o que Jesus falou? Será que o Jesus que nos veio não é esse aqui que apareceu no deserto, ou no fundo do quintal, ou numa montanha, que ensina coisas diferentes daquelas que o Jesus do Evangelho ensinou, mas eu não posso negar as ressurreições, os milagres, a fenomenologia aterradora. E aí Jesus diz, eles vão fazer isso e vai ser tão forte, tão poderoso, tão esmagador, tão acachapante, que até os eleitos, até esses que têm a âncora da graça, correrão risco de serem balançados nas suas convicções, de tão tenebrosamente enganador e perverso e diabólico e ilusivo que se manifestará a miragem desse engano nesse tempo, nesse aeon, nesse momento da história humana, que a gente não sabe quanto tempo durará. Não são 7 anos nem 3 anos e meio, como o pessoal que lê Daniel no capítulo 9 quer fazer você crer. Eu conheço muito bem Daniel capítulo 9, tem até um livro escrito onde tem um capítulo inteiro, minucioso sobre Daniel capítulo 9, com contas, com cálculos, com tudo. Eu conheço o que está sendo dito, o que está dito ali. E não é o que Jesus está falando aqui. Mas se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos suportariam o tamanho da dissimulação do engano e da malignidade vestida de anjo de luz, de ser celestial, anunciando um outro evangelho, com graça, com doçura, com sorriso, com olhar angelical, um outro evangelho, sem Cristo, sem cruz, sem ressurreição, um outro evangelho, cheio de miraculosidades, sem conversão ao Cristo do Calvário e da ressurreição dos mortos. Ao contrário, com a mais sutil, doce, gentil e bondosa negação de Jesus, dizendo ele foi útil, ele teve o tempo dele, mas agora chegou a minha hora, que sou o Messias desse tempo e dessa hora para realizar com poderes indizíveis macromilagres cósmico-universais que vão impressionar a humanidade inteira. Muitos, e particularmente alguns deles, ou um deles, ou o homem da iniquidade, que vai ser o Senhor do sistema global planetário da iniquidade. Vede, diz Jesus, que eu vos tenho predito. Vede, que vô-lo tenho predito, eu tenho dito a vocês, isso não é um negócio que vai pegar ninguém de surpresa. Não é por falta de advertência. Você não vai poder dizer que não sabia. Você aqui, não vai. Você aqui não vai.
Você aqui não vai. Não vai poder dizer que não sabia. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto de Mojave, ou do Saara, ou apareceu no deserto do Atacama, com poderes indizíveis, Jesus diz, não saiais atrás deles. Não se movam. Não é. Se vocês forem, vocês já estarão andando na direção da adesão à mentira. Não vão, não creiam, não saiam, nem olhem. Não é. Ou se vos disserem, ei-lo no interior da casa, na casa de um grande profeta, ou na igreja consagrada, ou no lugar onde estão acontecendo tantos avivamentos, ele se manifestou lá. Corramos todos para algum lugar, para algum Vaticano da miraculosidade divina em algum lugar da terra. Jesus disse, não vão, não acrediteis. Não acrediteis, porque se vocês acreditarem, já é fracasso absoluto. Como eu vejo, há muitos anos o pessoal acreditando em tudo que dizem. Já são pessoas que vão fracassando na fé e depois perdem a fé e depois se tornam cínicas e algumas se tornam até irrecuperáveis. Para a pureza e para a genuinidade da fé, tamanha foram as frustrações que provaram, antes disso ser grotesco, como será grotesco. Tudo que a gente teve até aqui ainda é prenúncio tolo do que virá. Porque assim, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, o Oriente está aqui. O Ocidente está aqui, nas minhas costas. O sol se põe lá, no Ocidente. Nasce aqui, no Oriente. Assim como o sol que nasce no Oriente se bota no Ocidente, percorre todo o seu caminho. Assim como o relâmpago que cruza do Oriente ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Não será escondida num cantinho, num lugar, não vai aparecer no templo do Monte Carmelo, lá dos Bahá'í, não, nem em Meca, nem no Muro das Lamentações, nem na maior igreja cristã do mundo, não, em lugar nenhum desses. É como o relâmpago que nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Todo olho verá. Como diz o Apocalipse, todo olho. Os povos da terra baterão no peito se lamentando, porque tiveram todas as oportunidades e fecharam os ouvidos, os olhos, a compreensão, o entendimento. Não quiseram ver, nem ouvir, nem entender. Assim, sem equívocos, sem enganos, será a vinda do Filho do Homem. E aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que isso quer dizer? Que assim como você vê os urubus rodando nos céus onde tem um corpo morto, se tiver uma vaca morta, um cavalo morto, um cachorro morto, uma capivara morta, um corpo humano morto, imediatamente você vê os urubus, os abutres voando em cima. O que Jesus está dizendo com isso? Quando os sinais da putrefação histórica, da aproximação desse tempo e dessa hora, quando o odor putrefato da história humana
exalar, vocês vão ver todos esses sinais entrando em estado de simultaneidade convergente, indicando o apodrecimento final e irrecuperável da história e da civilização humana. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O verso 29 prossegue dizendo: logo em seguida a tribulação daqueles dias, daquele tempo, daquela fase, daquele aeon. Palavra dia usada aqui não significa 24 horas, nem os diazinhos do calendário. É um tempo. Logo em seguida a tribulação daquele tempo, o sol escurecerá. Não é a primeira vez que o sol escurece aqui na face da Terra. Há 65 bilhões de anos, pelo menos, já houve outros escurecimentos. Mas há 65 bilhões de anos, quando caiu o meteoro no Golfo do México, o nome do Golfo é do México e não da América, como quer o Trump, é no Golfo do México, e matou todos os dinossauros planetários e as grandes criaturas planetárias, o Sol se escureceu por muitos e muitos anos e trouxe uma era de gelo, de frio. Foi quando os mamíferos apareceram. Primeiro se refugiaram da radiação nas cavernas, nos bunkers naturais do planeta. Depois foram saindo com o enfraquecimento radioativo e com devagar a volta da entrada do Sol, fazendo fotossíntese e dissolvendo as geleiras e criando alimento, vegetais e frutas, e os animais começaram a crescer, os mamíferos tinham diminuído, aumentaram quando saíram das cavernas e pegaram sol e caçaram e começaram a comer. É daí dessa eclosão que começam a surgir os mamíferos maiores na face da Terra, com o desaparecimento dos répteis dinossauros, que acabaram encolhendo e virando o que a gente conhece hoje, ou até mesmo se tornando os pássaros que a gente identifica, que originalmente muitos deles já foram dinossauros. O sol escurecerá. E a gente já teve vários exemplos de como isso muda o planeta. Por exemplo, houve vários escurecimentos do planeta Terra, com o encobrimento de nuvens, de poluição atmosférica que durou anos ou até séculos. E o planeta inteiro é alterado e a vida nele, e as criaturas dele. Mas para a gente não ficar fazendo uma viagem extensiva nesse sentido, pense, por exemplo, na eclosão do vulcão de Santorini, lá na Grécia. Nos dias do êxodo de Moisés, e que o James Cameron fez um documentário super interessante mostrando datações e correlações exatas e como foi uma sequência de fenômenos que acabaram sendo deflagrados a partir da explosão do Santorini no Mediterrâneo, que cobriu uma parte inteira da Terra de trevas, de escuridade, com consequências enormes, que acabaram se encadeando fenomenologicamente de maneira perfeita e divinamente perfeita para causarem as 10 pragas do Êxodo. Mas enquanto isso, o vulcão lá
da ilha de Santorini tinha explodido numa catástrofe como poucas vezes houve coisa igual em se tratando de eclosão vulcânica. De lá para cá houve várias outras na face da Terra, onde durante meses ou durante o ano inteiro o Sol não conseguia entrar na Terra e a existência muda na mesma hora. Começam pragas, pestes, fome, tudo. Basta algum tipo de encobrimento atmosférico, que o planeta é de uma sensibilidade tão grande. É como uma criança que precisa ser tratada no berço, com alimento que não pode faltar. Esse planeta demanda carinhos e gentileza, ele é sensível, ele é vivo, todo interconectado. A história já mostrou em outros momentos que os encobrimentos do Sol produzem catástrofes terráqueas em sequência fenomenológica imediata. E é o que acontecerá logo depois da tribulação daquele tempo, daqueles dias, o Sol escurecerá. Sabe Deus por que natureza de fenomenologia ele vai se ocultar das nossas percepções? Não é que o Sol, como estrela, vá apagar. É que a penetração de luz dele aqui não vai chegar. E em não chegando, tanto faz. Alterar-se-á toda a vida no planeta Terra. A Lua também não dará sua claridade. Ela dá a claridade do reflexo do Sol. O reflexo vai estar na Lua, mas a luz da Lua não vai penetrar a Terra. A gente vai viver um período de grande escuridade planetária, como se a gente estivesse numa situação pior do que em alguns lugares da Groenlândia ou da Finlândia, ou como se a gente morasse em Reykjavik. Vai ser muito mais longo e contínuo o período de noite ininterrupta. Com as mudanças de humor, com o aumento dos suicídios, com as depressividades, com os pânicos, com os medos, com as fomes, com as pestes, com tudo que simultaneamente vai aparecer como mera ausência da luz do Sol e do equilíbrio da luz lunar nas marés, nos rios, nas criaturas que dependem desse equilíbrio para procriar, com tudo que está interligado, criado na perfeição da harmonia divina, e que vivem também de luz e claridade. As estrelas cairão do firmamento. Claro que não se está falando das estrelas conforme a definição astrofísica que a gente foi ganhando do século XIX para cá, onde o nosso Sol é uma estrela pequena de quinta grandeza, onde a gente tem corpos estelares que estão para além até da nossa imaginação conseguir mensurar o tamanho daquelas massas, de tão para além da nossa compreensão que são. Não são estrelas dessa natureza astrofísica que cairão, são corpos celestes. Haverá algum tipo de enfraquecimento na proteção do escudo atmosférico terráqueo. E haverá uma entrada muito maior de corpos celestes bombardeando regiões distintas do planeta com suas consequências de choque, de radioatividade, de tsunamis, de confusão, de caos, de morte, de alagamentos, de secas, de desordens que estão para além do que a gente jamais conheceu antes e que estão por vir, porque os poderes de tudo que hoje está em estado de harmonia perfeita, segundo o diapasão divino. A gente habita um universo que obedece um diapasão divino. E tudo se afina por esse diapasão
do amor de Deus, por essas frequências, por essas vibrações e por essas irradiações magnéticas, por essas energias todas, por todas as naturezas de raios, por todas as formas de energia, tudo em harmonia. Tudo isso entrará em desarmonia louca. Vai passar a ser como uma daquelas expressões de experimento do John Cage, nos anos 60, 70, em Nova York, quando ele resolveu produzir música ao acaso. Já ouviu falar desse fenômeno? Eu o acompanhei no fim dos anos 60, início dos anos 70, com muito interesse. Música ao acaso, o que era isso? Como ele era, o John Cage, ele era filosoficamente ateu, ele decidiu reunir, se eu não estou enganado, era a Orquestra Sinfônica de Nova York, para fazer música ao acaso. Já que o universo era acaso, era o subproduto do tempo indizivelmente longo, quase infinito, mais as chances do azar e da repetição, as quaquilhões de vezes, até que surgiu uma coisa inimaginável, como um cérebro humano surgindo de uma explosão de 2 Boeing, saiu um cérebro humano. Então essa era o argumento daquele ateísmozinho dos anos 60, 70, um negócio pateticamente burro e pobre. Aí o John Cage, tentando ser coerente com a sua filosofia ateia, disse: eu vou fazer agora música ao acaso, significando dizer que ele reuniu a orquestra toda e deu sons, melodias, notas, sequências para cada instrumentista e começou a regê-los conforme cada um quisesse tocar a expressão daquela volição incontrolável que brotasse das suas mentes e corações, sem nenhuma obediência a qualquer melodia, ou harmonia, ou sequência, ou partitura, ou ordem, ou matemática musical. E aí o teatro cheio em Nova York, para ouvir o John Cage, o famoso John Cage, produzir a sua sinfonia de música ao acaso. E foi uma coisa tão horrorosamente feia, que antes de chegar ao meio da apresentação, o auditório inteiro ficou em pé e começou a vaiar, vaiar, vaiar. Porque conquanto a maioria da audiência naquele tempo, nos anos 60, se confessasse agnóstica ou ateia, todavia, quando eles ouviram o ateísmo deles na forma daquilo na qual e em relação a qual eles eram mais sensíveis, que era a música, eles não suportaram o ateísmo deles no nível da sensibilidade deles, que era musical. Enquanto era discussão filosófica e eles não eram nem tão argutos para pensar, eles estavam engolindo tudo. Mas na hora que tangeu a sensibilidade mais imediata deles, que era a música, eles se levantaram e vaiaram John Cage, tanto o público quanto a orquestra, que também se levantou e vaiou. É como eu, que acho que sou filosoficamente sensível e teologicamente sensível e humanamente sensível para essas dimensões abstratas, como aqueles músicos eram sensíveis para a música. Eu, quando ouço esse discursozinho do John Cage transformado em filosofia do nada ou do nihilo,
Eu levanto e vaio, porque eu vejo a pateticidade, porque toca nas fímbrias da minha sensibilidade, onde eu sou mais desenvolvido do que a grande maioria dos meus colegas contemporâneos no planeta Terra. E é por isso também que eu tenho tanta condescendência com todo o ateísmo e agnosticismo, porque na maioria das vezes as pessoas não têm nem sensibilidade para discernir aquilo que confessam. Pois bem, haverá esse caos eclodindo de todos os lados, e as estrelas, os corpos celestes, os meteoros e meteoritos, o bombardeio, a confusão terráquea para todos os lados, os tsunamis, os mares em confusão, como diz o Apocalipse, rios sendo envenenados por corpos celestes que carregavam conteúdos minerais venenosíssimos que inviabilizariam o consumo potável de águas no planeta todo, com milhares de pessoas morrendo. O Apocalipse é cada vez mais um texto ecológico, de escatologia ecológico-sistêmica. São mares, rios, fontes, águas, é a natureza morrendo, é a terra expirando, moribunda, só não vê quem não quer e não tem essa sensibilidade. Então, no meio disso tudo, aparecerá, é a parousia, é o aparecimento, é o surgimento. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não vem de exército, nem de casa escura, nem de igreja nenhuma, não vem, não está sentado no templo em Jerusalém, não aparece no Monte das Oliveiras, nem em Meca, nem no Vaticano, nem na Casa Branca, nem no Prayer Breakfast, nem em lugar nenhum desses. Ao contrário, esses serão os lugares mais assustados ao verem que eles não tinham absolutamente nada a ver com aquele que viria e que eles nem sabiam e nem conheciam. Repudiaram o nome, falaram o nome, ou aplaudiram o nome, mas nunca conheceram a pessoa. Como ele mesmo dirá, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mas amanhã eu prossigo. Amanhã eu prossigo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É daqui que eu vou prosseguir com você amanhã. Senhor Jesus, permite que esse falar assim, espontâneo, solto, sem notas, sem nada, livre, totalmente existencial, totalmente no momento, no átimo da interação entre o meu ser e o teu espírito. Eu quero pedir que essa palavra chegue à mente e ao coração de muita gente e que ela cresça à medida em que os anos passem e que ela chegue em outras línguas, em muitas línguas, em todas as línguas, e ela seja um grito de advertência ainda na terra inteira. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só, gente boa, vocês estão vendo passar aqui um Pix de um CPF escrito Caio e Adriana. É para quem quer participar e me pede para botar esse Pix pessoal aí, do meu sustento pessoal, meu e da minha mulherzinha. Tem um segundo Pix passando aí que é um CNPJ. Esse é para o meu ministério, porque eu não faço sozinho as coisas que eu faço. Não faço mesmo, vezes mesmo, não faço. Hoje mesmo uma filha do meu coração me deu uma alegria tão grande, ela mora nos Estados Unidos, estava comigo agora no Egito, com o marido dela, um casal lindo de filhos amados. Ela está lá com um super equipamento que ela e o marido compraram,
de edição maravilhosa, está editando meus vídeos para todo lado, e hoje ela me fez uma surpresa. Ela me mandou, começou a me mandar os meus vídeos já todos em inglês. Coisa linda, linda, que filha mais maravilhosa. Você, meu amorzinho, Emily, meu filhão querido Diogo, que Deus abençoe vocês, muito obrigado. E a gente vai fazer isso, e a gente vai espalhar isso pela terra inteira, com a graça de Deus, em nome de Jesus. E aqui fica o meu apelo mais enfático, que é para você fazer os meus cursos. Como? Escreva aí caiofabio.com.br/cursos. Escreveu? caiofabio.com.br/cursos. Tem essas bandeiras, você clica em qualquer uma delas e atrás delas tem um vídeo meu explicando o conteúdo dos cursos. O conteúdo dos cursos. Como esse aí, Atravessando os Lutos. São 17 aulas de 1 hora cada uma, sobre variados tipos de lutos. Não é só o luto de quem perdeu o pai, o marido, o irmão, o filho, como é o meu caso. Não, são lutos variados. Aqueles lutos horríveis, luto de gente que tem parentes sequestrados há 20 anos e não sabem se estão vivos ou mortos. São lutos de filhos de pais vivos que eles sabem que estão vivos e abandonaram. Pai, homem e pais femininos também, figuras parentais, tanto faz o gênero. Isso gera um sentimento de orfandade indizível. Aquelas amizades de uma vida inteira em que de repente você descobre que a pessoa não era sua amiga, era uma traíra que enfiou a faca pelas suas costas e você sofre, como eu vejo algumas pessoas sofrendo o que nunca tinham experimentado de dor de traição na vida. As dores de traição, dependendo do nível de confiança e de entrega, são lutos indizíveis. Tá tudo isso aí para você e os outros cursos também. Cursos caiofabio.com.br/cursos. E o curso atual que eu estou oferecendo a você, que é o Poder dos Salmos, que está aí nesse mesmo ambiente, caiofabio.com.br/cursos. Peça o seu, eu quero o Poder dos Salmos. Cada um dos salmos, subdivididos em 2, 3 versículos, que são apresentados nos seus contextos históricos, nada por pretexto, tudo com conexão e ligação no contexto antecedente, imediato, e a interpretação segundo Jesus interpretou para os seus apóstolos naqueles 40 dias e 40 noites em que ele ensinou a eles o que a seu respeito constava em todos os salmos, profetas e na Torá, mas dando ênfase especial ao que a seu respeito constava nos salmos. E aí não são apenas profecias, mas ensinos do Evangelho, aplicados segundo o Espírito de Cristo na sua vida e que dão um poder para viver e criam uma substância de fé inabalável no seu coração. Está aí, disponível para você. Chegue e peça o seu e diga: eu quero. caiofabio.com.br/cursos. Eu quero o Poder dos Salmos, manda para mim, ou qualquer outro curso que você escolha. Eu vou ficar por aqui, amanhã eu volto com você na sequência de Mateus. Um beijo, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.